Então vamos lá, pessoal. É muito prazer participar com vocês aqui de mais uma live, né? Mais uma masterclass. A outra masterclass nós falamos sobre percentual de gordura, né? Falamos sobre tudo que envolve a composição corporal, que vai muito além do percentual de gordura. Então quem estava presente na última live ali, tenho certeza que aprendeu bastante. E dessa vez não vai ser diferente, né? E nós vamos falar hoje um tema bem bacana, é um trava-língua, entre dobras e ondas, né? É bem difícil de falar, eu duvido você conseguir falar isso de primeira, porque esse tema, né, a gente conversando aqui no consultório, né, a equipe do Chama Academy, falando sobre a diferença, né, dos métodos de avaliação da composição corporal, comparando aí dobra cutânea com bioimpedância e até mesmo padrão ouro, que é o DEXA, né, que é a densitometria óssea. E a densitometria óssea e a bioimpedância é avaliada através de ondas elétricas, né, impulsos elétricos ali de baixa magnitude. E isso acaba estimando a composição corporal. E na antropometria, a gente avalia através de dobras cutâneas, né? Então ficou entre ondas e dobras, né? Então, como avaliar a composição corporal? Então, para quem não me conhece, eu sou Rômulo Cordeiro, sou nutricionista, né? Me formei na Universidade Arthur Serpa Neto, em Petrópolis. Sou pós-graduado em nutrição clínica e esportiva funcional. Sou pós-graduado também em nutrição vegetariana e vegana. Sou pós-graduado em fisiologia do exercício, que é a ciência da performance humana. Sou pós-graduado também, na verdade, pós-graduando em biomecânica e periodização de treinamento. Sou antropometrista, ASIC nível 2, né, conhecido como Full Profile. Sou cofundador do projeto Chama Academy, que a gente tem como sócio aí o Denis, que é médico aqui do núcleo, né? E sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade e membro também da Sociedade Europeia e Pan-Americana de Medicina da Obesidade e da Sociedade Vegetariana Brasileira como voluntário, né? Como afiliado, na verdade. Então, o que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar aí sobre quais os métodos disponíveis atualmente para avaliar a composição corporal. Vamos falar um pouquinho sobre o DEXA, que é a densitometria óssea. Vamos falar sobre a bioimpedância, né, especificamente. Vamos falar também sobre avaliação antropométrica através de um modelo padronizado, né, que a gente vai falar um pouco sobre a ASA aqui hoje. E depois vamos entrar no estudo de caso que nós fizemos entre dobras e ondas, com introdução, objetivo, materiais e métodos, né, os resultados, e vamos discutir um pouco sobre esse estudo que nós fizemos aqui e vamos chegar numa conclusão muito bacana e me surpreendeu essa conclusão, fiquei bem feliz com os resultados, beleza? Então vamos lá. Quais são os métodos, né, disponíveis para avaliar a composição corporal? Então, para quem não sabe, é dividido em três polos, né? A gente tem o método direto, o método indireto e o método duplamente indireto, né? O método direto é através de dissecção de cadáveres, que graças a Deus hoje a gente não usa, né? Fazer avaliação aqui não seria interessante. Então, todos os métodos que tem hoje disponível no mercado foi feito a partir de um método direto, né? Porque através da dissecção de cadáveres ali que a gente conseguiu evoluir com bioimpedância, a avaliação antropométrica, o DEXA, a pesagem endostática, a pleximografia por deslocamento de ar e por aí vai. Então, antigamente lá dissecavam os cadáveres, né? E avaliavam de forma direta quanto que tinha de massa muscular, o quanto que tinha de massa óssea, né? Ou tecido ósseo, vamos dizer assim, a pele, órgãos e por aí vai, né? A gente tem um método indireto, que a gente utiliza muito a bioimpedância no mercado, né? E tem diversas marcas, diversas marcas, e até mesmo marca que tem várias bioimpedâncias, a gente vai ver sobre isso também. A gente tem a avaliação antropométrica, que é o que eu mais utilizo aqui na minha prática clínica, né? A gente tem o DEXA, que é considerado padrão ouro hoje na literatura, né? A pesagem hidrostática, que é um método muito bacana, só que hoje, realmente, por complexidade, né, a gente não utiliza mais. Para quem não sabe, a pesagem hidrostática, a gente precisa de uma banheira muito grande, a pessoa entra na banheira e avalia a quantidade de água que sai daquela banheira e a gente consegue avaliar a densidade corporal desse indivíduo e, através desse resultado, a gente calcula o percentual de gordura.
Para quem não sabe, a bioimpedância, a avaliação antropométrica, utiliza como padrão a pesagem endostática para fazer um cálculo de regressão. Então, a gente coleta as variáveis ali, e essas variáveis que a gente coletou, dependendo do cálculo, a gente faz uma regressão para achar o resultado que a pesagem endostática acha, né? Então, todos esses métodos foram desenvolvidos a partir da pesagem endostática. A gente também tem a pleximografia por deslocamento de ar. Isso é muito bacana. Também não usa muito hoje, né? Por ser muito caro e bem complexo, né? Então, o paciente entra numa câmara e ele fica respirando ali por 15 minutos e, através da troca gasosa, é feito um cálculo para achar a densidade corporal também do indivíduo. E é muito caro mesmo. Então, normalmente a gente não utiliza isso na prática, tá? E a gente tem um método duplamente indireto, que basicamente é a cineantropometria, que é o que a gente estuda bastante, que é a combinação de métodos indiretos, que avalia através de equação de predição da densidade corporal e até mesmo equação de regressão, que a gente avalia o percentual de gordura. Só para dar um exemplo aqui de um método duplamente indireto, a gente pode avaliar a bioimpedância com a avaliação antropométrica, né? Então, é uma forma de avaliar. Uma outra forma de avaliar, utilizando, por exemplo, o DEXA com avaliação antropométrica para avaliar o paciente, para evoluir o paciente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a gente atendeu uma idosa aqui no consultório, né? Essa moça, ela é a terceira consulta, se não me falha a memória dela, e a gente observou que da última consulta para a consulta de agora, ela teve uma perda de peso de quase 10% do peso anterior dela. E é uma perda de peso muito acentuada por um curto espaço de tempo. E aí, com a bioimpedância, a gente percebeu essa diferença. Eu fiz a avaliação antropométrica através do modelo que a gente vai ver aqui, que é o teta compartimental. Eu vi uma diferença na massa óssea dela, né? E aí, eu conversando com o Denis aqui, o Denis solicitou, né, o exame de densitometria óssea para avaliar o conteúdo mineral ósseo dessa paciente, né? E a gente viu que no DEX ali realmente tinha uma queda importante do conteúdo mineral ósseo, dando diagnóstico ali de osteoporose para essa paciente, né? Isso acontece muito por conta da menopausa, né? A queda dos hormônios estrogênicos ali, que vai diminuindo a quantidade de cálcio do osso. E com a bioimpedância e com a avaliação antropométrica, nós tivemos o primeiro diagnóstico, né? E nós tiramos a conclusão a partir do DEXA. Então, nós utilizamos ali um método duplamente indireto, né? Nós somamos três variáveis ali para chegar a um diagnóstico final e ter uma conduta mais assertiva com aquela paciente, né? Inclusive hormonal, né? Que o Denis passou e comigo o dietético, né? Então, se a gente não conhece muito bem a composição corporal e não sabe evoluir o paciente, a gente talvez ia achar que ela perdeu peso porque está fazendo ou mais exercício, está comendo pouco, né? Simplesmente aumentar a dieta. Enfim, então é muito bacana ter conhecimento para poder dar um diagnóstico mais preciso para o teu paciente em questão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o DEXA. Esse nome é bem difícil de falar, né? É através da absorciometria de raio-x de dupla energia. Então, é capaz de distinguir os diferentes tecidos corporais, né? Devido à sua capacidade de penetrar em diferentes materiais com base na sua densidade corporal. Então, passa ali essas ondas, né? E consegue estimar o quanto você tem de conteúdo mineral ósseo, o quanto você tem de tecido muscular e tecido em órgãos, né? Então, é considerado o método padrão ouro para avaliar a composição corporal. Tem uma alta precisão e tem uma confiabilidade muito interessante, né? Então, por isso que a gente considera o DEXA hoje como o padrão ouro. Levando em consideração esse fator, isso aqui é um exemplo, né, de um DEXA, que a gente consegue ver aqui a quantidade de massa óssea, né, de um paciente. Essa parte mais avermelhada é o tecido muscular e a parte mais amarela em volta aqui é o tecido gorduroso, né? Então a gente vê aqui a parte interna da coxa com gordura, a parte mais do quadril aqui com um pouco mais de gordura, né? A parte do braço com quase nada de gordura, uma massa muscular bem interessante. Então a gente consegue ver a classificação desse paciente, né? E aqui, por exemplo, a gente avalia através de score. Quanto mais próximo do verde nessa linha superior aqui, esse paciente está acima da média, né? A gente chama de outlier, que é um cara acima da média, com bastante conteúdo mineral ósseo, com massa muscular, né?
Quando ele está abaixo dessa linha verde clara, ele está na faixa teoricamente de normalidade, mas com tendência de ficar abaixo. Então, o ideal é ficar nessa faixazinha azul clara aqui, que seria a média dos estudos, né? E também ela é avaliado seccionalmente, né? Através de membros, né? Cabeça, braços, pernas e por aí vai, né? Então, ele é rápido de ser avaliado, ele é indolor, informações detalhadas da composição corporal e alta precisão e confiabilidade, como eu havia dito. Porém, é um elevado custo, né? É bem caro um exame desse. Se você for procurar na clínica ali, esse exame custa, em média, uns 400 a 600 reais, dependendo da marca, né, e do lugar que você vai fazer. É difícil acesso, nem todos os lugares têm, né? Aqui em Macaé, só a Ultracor, eu acho que tem esse DEXA, né? E tem uma exposição à radiação, né? Então, uma exposição crônica não é interessante por ter uma probabilidade maior de desenvolver câncer e por aí vai, né? Apesar de não ter nenhum estudo mostrando isso, né? Mas uma exposição crônica ali não seria interessante. E não é permitido a comparação sistemática. Como assim não permite, né? Porque para você avaliar um paciente para perda de gordura ou até mesmo ganho de massa muscular, pelo menos você vai fazer uma avaliação trimestral, né? E aí imagina você expor o teu paciente a cada 3 meses um DEXA desse, que é caro para caramba para fazer, né? E também se expor à radiação, né? Então não é interessante, então o ideal é você fazer uma densitometria aí a cada 2 anos, pelo menos, né? Para avaliar o conteúdo ósseo mesmo, né? Que a densitometria é para avaliar conteúdo ósseo, né? Então, se a paciente está entrando na menopausa, por exemplo, a gente pode fazer um primeiro exame, depois de um tempo a gente pode pedir um outro exame, né? Para ver se o conteúdo mineral ósseo dela continua intacto ou não. É um exemplo que a gente consegue utilizar muito na prática, né? A gente tem a bioimpedância. O pessoal tiver alguma dúvida, só voltando aqui, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui, tá? Não tem problema nenhum. Se a Mariana puder me ajudar também aí, se alguém tiver alguma dúvida no chat. É que eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao Zoom, cara. Tá estranho, não estou conseguindo ver a quantidade de pessoas que tem disponível aqui. Mas beleza. Voltando aqui, é um Somos método 15 base... pessoas. Oi? Nós somos 15 pessoas. Eu estou atenta aqui no Ah, chat. então beleza, perfeito. Então vamos lá. Então é um método baseado, então a bioimpedância, né? É um método baseado na resistência que os tecidos corporais oferecem à passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade. É um pouco diferente do DEXA, né? A bioimpedância, ela passa uma corrente elétrica e depende muito da bioimpedância e do modelo que você tem na sua clínica, né? Ela pode ser, que a gente chama de bipolar, porque a gente coloca em dois polos, então pode ser bipolar de membros superiores, então bipedância só na mão, pode ser bipolar de membros inferiores, então o paciente ele fica só com os pés, ele sobe ali, fica só com os pés, um exemplo dessa é a Ava Nutri, né? E pode ser um modelo que a gente chama de tetrapolar, porque avalia os membros superiores e os membros inferiores. Teoricamente, a nível de evidência científica, o modelo tetrapolar é o mais interessante porque eu consigo avaliar membros superiores e membros inferiores. Se eu compro uma balança, né, de bioimpedância bipolar de membros inferiores, se essa paciente tem muita gordura na região inferior, né, vai dar que ela tem muito percentual de gordura. Porque ela avalia até a região da cintura. Então, ela sai lá dos membros inferiores, vai até a linha de cintura e volta esse impulso elétrico. Ele não tem capacidade de ir até os membros superiores. Então, ele vai só até a cintura. Se eu tenho uma bioimpedância de bipolaridade com membros superiores, se essa paciente tem a mesma quantidade de gordura na região inferior, vai falar que ela tem menos gordura. Então, olha que interessante. Se eu pego uma única paciente, pego uma bioimpedância bipolar de membros superiores, vai dar um percentual de gordura de 20%. Se ela sobre uma outra bioimpedância de membros inferiores somente, vai dar um outro percentual de gordura, vai dar, sei lá, 35%. Por quê? Porque ela, dos membros superiores, vai da mão até a cintura e dos membros inferiores vai dos pés até a cintura. Então, vai ler aonde tem mais resistência, que a gente fala, né? Então, o correto é você usar tetrapolar, mãos e pés, porque as linhas se cruzam. Então, eu passo uma linha na linha superior, vai até a cintura, e os membros inferiores vai da região inferior até a cintura. E no final, elas se cruzam e dá uma média. Então, a nível de evidência científica,
tetrapolar é bem superior ao bipolar, independente se é superior ou se é inferior, beleza? É, Então, como que é feito essa bioimpedância, né? Passa um feixe elétrico que avalia duas ondas. A gente avalia a onda de reabsorbância, passou um negócio de festa aqui, avalia a reabsorbância e a reactância. O que seria a reactância, né? Reactância é dificuldade da passagem elétrica. Então, passou um feixe elétrico e eu tenho muita reactância, eu tenho dificuldade da passagem elétrica, né? E eu tenho a reabsorbância. A reabsorbância é a facilidade da passagem elétrica. Então, ela consegue passar com facilidade. E o percentual de gordura ele é medido pela diferença entre as duas. Eu vou explicar mais para frente. Então, é um método rápido, indolor também, né? Não é invasivo, muito pelo contrário, né? É super acessível, depende da marca, né? Tem marcas de bioimpedância custando até um Onix, ou então um BYD Dolphin ali de R$ 140 mil. Tem bioimpedância muito cara e tem uma bioimpedância, né, muito barata hoje no mercado, custando R$ 120, R$ 200, R$ 400. E isso é até um questionamento, né? Cara, será que tem diferença uma bioimpedância de R$ 140 mil com uma bioimpedância de R$ 200, cara? Então, realmente a gente fica com essa pulga atrás da orelha, né? E fica um pouco aquém, né? Tem ampla disponibilidade e capacidade de monitorar regular. Tem paciente meu que compra bioimpedância, né, de R$ 200, ali, R$ 400, e de 2 em 2 meses faz uma bioimpedância em casa, né? Então, ele consegue avaliar a composição corporal dele em casa, né? Não precisa nem vir no meu consultório para fazer uma bioimpedância, por exemplo, né? Porém, ponto negativo, tem uma alta influência da hidratação corporal. Então, por exemplo, se o paciente bebeu muita água antes de fazer a avaliação, vai dar um resultado diferente, né, do que se ele tivesse menos hidratado. Se a mulher, por exemplo, está num período menstrual, vai dar um percentual de gordura. Se ela está fora do período menstrual, vai dar um outro percentual de gordura. Se o paciente bebeu café ou tomou algum diurético, por exemplo, que urinou bastante, vai dar um outro percentual de gordura se ele tivesse hidratado normalmente. Então, tem esse ponto negativo, né? O nível de atividade física, né? Então, se o paciente pratica atividade física antes de fazer uma avaliação, vai dar um resultado diferente. Isso porque, né, quando a gente faz uma atividade física, a gente tem o que a gente chama de turgência. O que seria essa turgência, Romo? Turgência é o aumento do volume muscular causado pela inflamação do exercício físico. Então, você faz um exercício, o famoso pump, né? Então, eu fiz exercício de força ali, gerei uma lesão e eu tenho a turgência. Eu jogo mais água para o músculo ali. E aí, se eu faço uma avaliação física, como eu tenho uma passagem elétrica e a água é um bom condutor, passa com facilidade. Então, se eu treino antes de fazer uma bioimpedância, vai dar um resultado diferente se a pessoa não tivesse treinado, né? E uma preparação inadequada e precisão variável. Então, se o paciente não tem a preparação correta para fazer a avaliação, vai dar um resultado também não tão correto ou não fidedigno, vamos botar assim, né? Então, como que é feito essa bioimpedância, Romulo? Então, a gente tem duas ondas aqui. Então, a gente tem aqui o músculo e a gente tem aqui o tecido adiposo, né? Então, quando a gente coloca ali a bioimpedância no pé e na mão, passa essa onda elétrica. O músculo, ele tem bastante água, e a água é um bom condutor elétrico. Então, o condutor elétrico, o impulso elétrico da bioimpedância passa com facilidade. E quanto maior a facilidade a passagem da onda elétrica pelo músculo, maior vai ser a massa muscular. E menor vai ser o teu peso em quilos de gordura. A gordura é o contrário. A gordura, ela gera o que a gente chama de reactância. O que seria essa reactância? Passa um feixe elétrico e a gordura não tem água. E aí, essa onda elétrica não consegue passar com facilidade. Olha aqui, ela não passa com facilidade, porque a gordura meio que bloqueou esse processo. A gente chama isso de reactância. Ou seja, estou bloqueando o impulso da passagem elétrica. Quanto maior o bloqueio, maior é o percentual de gordura. É assim que a bioimpedância lê. Ou seja, quanto maior a facilidade do impulso elétrico, a continuidade desse impulso elétrico, maior é a massa muscular e menor é o peso em quilos de gordura. Quanto maior a dificuldade desse impulso elétrico, né, da bioimpedância ali,
maior é o percentual de gordura e menor é a massa muscular. É assim que é avaliada a bioimpedância, tá? Então, se o cara fez uma atividade física, acumulou bastante água no músculo por conta do pump, vai falar que ele tem mais massa muscular e menos gordura do que ele realmente tem, às vezes. Se a mulher está menstruada, por exemplo, ela está retida. Se ela está retida, eu aumento a quantidade de água. O impulso elétrico passa com facilidade pela água. Vai falar que ela tem mais massa muscular e menos gordura. Então, olha que interessante. E a mulher fica com medo de fazer avaliação de bioimpedância quando está menstruada. Ah, estou menstruada, vai dar errado. Vai dar errado, mas vai falar que ela tem menos gordura e mais massa, né? E só que é um ponto negativo porque o peso dela realmente vai aumentar na ordem de quase 2 quilos, às vezes, né, por conta da menstruação. Então, isso é um ponto bem interessante falar, né? Então, se tiver alguma dúvida depois aqui sobre a bioimpedância, eu volto aqui e explico de novo, beleza? Vou avançar aqui. E aqui são os modelos que a gente tem disponível no mercado, né? De bioimpedância. Oi? Alô, pronto? Oi, oi. Tem dúvida aí? Alguém levantou a mão aí para falar? Romo, eu Oi, vou aproveitar e vou aproveitar e vou perguntar. No por caso do favor. indivíduo obeso, é, Uhum. tende a dar um maior volume de massa muscular, seria fidedigno na bio, porque sempre quando eu faço a bio em pessoas com sobrepeso ou obeso, dá um volume alto de massa muscular. Eu fico assim me questionando, será que isso tudo é Perfeito. realmente massa? Excelente pergunta, Carol. Olha que interessante. Voltando aqui, eu falei que a gordura ela tem uma reactância importante, né? Então, quanto mais gordura o paciente tem, mais reactância ele gera, né? Então, ou seja, maior vai ser o percentual de gordura dele. Porém, a gordura, quanto maior o tecido adiposo, mais inflamação a gente gera, né? E essa inflamação, o que acaba acontecendo com a inflamação? A inflamação crônica de baixo grau, que é o caso da obesidade ali, gera muita retenção. Toda inflamação, a gente gera edema. Então, o paciente fica super, ultra, mega power retido. Então, se ele fica retido, ele aumenta também a quantidade de água corporal. O impulso elétrico passa com facilidade pela água em algumas regiões. E aí, superestima a massa muscular do paciente obeso. Não é à toa que quando você, por exemplo, evoluiu o teu paciente e teve uma perda de peso muito interessante, o que dá na bioimpedância, Carol? Dá o quê? Que ele perdeu massa, não dá? O paciente perdeu peso, e aí ele perdeu 2 quilos de massa muscular, 3 quilos de massa muscular. Aí a pergunta que eu faço é, será que ele perdeu realmente massa muscular? Não, ele não perdeu massa, ele perdeu água. Ele desinflamou. Deu para entender? Carol, deu para entender? Ela falou que deu, Rony. Ah, tá. Beleza. Então, por exemplo, Deu que eu costumo... deu para entender sim. Perfeito. Isso acontece muito. Às vezes o paciente vem aqui no consultório, né? E aí ele faz a bioimpedância. Aí ele vê, nossa, isso tudo de massa muscular, 55 quilos de massa muscular. Aí eu falo, Aham. pai, você tem massa muscular realmente, mas não é isso tudo. Porque pelo processo inflamatório, você tem uma retenção também importante, né? Quando o paciente fala que ele é retido, ele não está errado, ele está retido realmente por conta da inflamação crônica ali que ele tem, por conta do excesso de peso. E aí, o impulso elétrico, ele passa também por essa água da inflamação. E aí, joga a massa muscular dele para cima, porque passou com facilidade em algumas partes, né? E aí, superestima o resultado dele, realmente. E aí, quando ele perde peso, a massa muscular dele desce. E aí, o que é muito engraçado, ele nunca se preocupou com a massa muscular, né? Aí começou a fazer É. dieta, desce peso, ele fala, meu Deus, minha massa muscular caiu. Aí eu falo, filhão, tu não tinha isso tudo, né? Você tinha por conta da água corporal que estava alta, né? Ele nunca se Ah, preocupou com a massa muscular, vai se preocupar agora que está fazendo dieta, né? Isso é muito engraçado, mas ele não perde massa. E aí o legal é já explicar antes de evoluir. Então, por exemplo, olha, essa massa muscular não é isso tudo. É porque realmente você está retido. E como a gente faz a bioimpedância, tem um impulso elétrico, passa com facilidade e acaba superestimando o teu resultado. Bem provavelmente, quando você perder peso na próxima consulta, você vai ver que a tua massa muscular vai diminuir um pouco. Mas não é massa, é água. É a famosa retenção, né? E isso é muito legal explicar antes. Quando ele volta, ele já sabe, né? Isso aí é massa, isso é água, né, doutor? Isso é água. Isso é muito legal, nossa, muito beleza? legal, Romo. Muito legal esse insight, Perfeito? muito bom. Show de bola. Então vamos lá. Obrigada. Então, nada.
Se ela tiver alguma dúvida, pode me interromper aqui, tá? Porque chat eu não estou vendo. Vamos lá. Então, aqui tem alguns exemplos no mercado, né? Tem aqui a OnRoll, tem a Avanutri, tem uma outra bioimpedância aqui, que isso aqui é a Bodyscan. A Embody, ela é craque em fazer bioimpedância, né? Tem bioimpedância aqui de milhões, né? Essa aqui, 120, é a mais tradicional, custa na ordem de uns 22 mil reais, né? Na promoção tu paga 18 reais às vezes, 18 mil, né? Às vezes. Tem a 270, que é o que a gente tem aqui no consultório, né? Tem a 570. A 570 ela consegue avaliar a quantidade de água intra e extracelular, né? Por isso que ela é um pouco mais cara. Essa aqui custa quase uns 70 mil reais, a 570, 62, 70 mil reais. Tem a 970, que ela é bizarra de cara. Essa aqui custa um BYD Dolphin aí. É muito cara, né? É impressionante. E a On-Roll custa aí 400 reais no mercado. Então, poxa, será que tem diferença dessa bioimpedância aqui para essa? É isso que a gente vai ver daqui para frente, beleza? Então, com a grande variedade de marcas e modelos de balanço de bioimpedância disponível atualmente, é comum observar uma ampla variação de preço, como eu falei, né? Então, será que essa diversidade de preço influencia na precisão dos resultados que esse equipamento nos fornece? Então, vocês já, bem provavelmente, já pararam para se perguntar sobre isso, né? Na hora de se formar aí, cara, qual bioimpedância que eu vou comprar? Será que essa aqui é melhor, essa não é? E aí a gente vai tentar explicar um pouquinho mais para frente. E tem aqui a queridinha, que é a avaliação antropométrica, né, que é um método baseado na realização de medidas, né, de medições ali de tamanho, formas e proporções, né, como parâmetro para avaliar individualmente ou em combinação para fornecer uma avaliação abrangente da composição corporal, né? Então aqui a gente pode avaliar altura e peso, já é uma avaliação antropométrica, que a gente consegue avaliar aqui, inclusive, o IMC, né? Já dá um diagnóstico para o paciente, já é uma avaliação antropométrica. Mas a gente pode abranger mais isso, né? Através das circunferências, das dobras cutâneas, os comprimentos e também os perímetros, né? Isso é muito bacana e eu gosto muito de falar sobre a composição corporal nesse ponto. Porém, tem um erro muito grande, né? A falta de padronização da avaliação antropométrica, né? E alguns detalhes importantes. A gente já se forma, já querendo fazer avaliação física, né? E aí você vai fazendo de qualquer maneira, vai dar um resultado diferente, tu vai dar um diagnóstico diferente para o teu paciente e vai ter uma tomada de decisão errada com o teu paciente muitas vezes. Então, a falta de padronização atrapalha demais na tua prática clínica, né? Seja você um personal, um nutricionista, um fisioterapeuta, até mesmo um médico, né? Então, isso aí que a gente tem que dominar bastante, né? O que eu vejo muito na prática, mulheres, né, com unha grande para fazer uma avaliação física, isso gera desconforto tanto para o teu paciente quanto para você, porque você não consegue coletar uma dobra cutânea com qualidade, né? Porque a unha atrapalha, e tu gera problema para o teu paciente, né? Porque ele vai chegar em casa todo beliscado, com marca de unha, e a esposa vai falar: o que você estava fazendo na consulta, né? Então, isso aqui acaba sendo um ponto negativo. Aqui, uma outra forma errada, né? A mão para baixo, duplicômetro, erradíssimo, fazendo avaliação com roupa, né? Aqui, bem provavelmente, ela estava tentando avaliar a circunferência da cintura, só que a circunferência da cintura a gente avalia através da menor circunferência, e ela com a roupa aqui eu não consigo ver qual é a menor circunferência, né? Então, não tem uma padronização. Essa aqui está subindo o Pico do Frade, né? Ou sei lá, o Morro do como é que é o nome daquele, cara, que o pessoal vai para ver o nascer do sol? Esqueci o nome agora. Super famoso aqui em Macaé. Então tá subindo demais aqui a Peito fita. do pombo. Peito do Isso, pombo. peito do pombo. Exatamente, tá subindo o peito do pombo aqui, né? Eu fui para nunca mais, passei um perrengue do caramba, não vou mais isso aí nem a pau. Então aqui tá subindo o peito do pombo, né? Tá tentando avaliar, sei lá, circunferência de cintura não é, porque era mais ou menos aqui, talvez circunferência abdominal, não sei o que estava querendo avaliar. E aqui o Ronaldo, né? Eu já falei bastante nas lives, falta de padronização, né? O cara que com a fita subindo o morro também aqui, mas com a mão junta e dobrando. Aqui, não sei o que estava tentando fazer, sei lá, sei lá, o braço lá atrás, né? Puxando a fita, parecia que estava querendo, tipo, um elástico para poder bater no Ronaldo, né? E a posição também, olha, a posição do braço do Ronaldo com a mão na cintura e outra aqui com a mão lá em cima, né? Então, realmente, sem padronização, tanto do avaliador quanto do avaliado, né? Então,
isso aqui influencia bastante no resultado. Então, para a gente tentar tirar esses erros aqui, que a gente chama de erros sistemáticos ou erros aleatórios, a gente tem que ter uma padronização, né? E para isso, a gente tem o modelo da Isaac, que é uma certificação internacional de antropometria, que o objetivo é realmente a padronização das medidas, ou seja, toda vez que você for avaliar e reavaliar o teu paciente, né, que você consiga pegar no mesmo local que você pegou anteriormente, né? E também replicar esse dado de forma sistemática, independente do avaliador. Então, por exemplo, eu sou ANSC nível 2, ou poderia ser um ANSC nível 1. Eu faço a avaliação do paciente aqui hoje, mas esse paciente foi para outro estado. E aí ele quer fazer avaliação para poder comparar. O ideal, se a pessoa lá no outro estado tem a padronização da medida, com a Isaac, por exemplo, a gente consegue comparar o resultado, né? Porque eu estou pegando de forma correta e esse outro avaliador também está pegando de forma correta. Então, a gente consegue evoluir esse paciente. O que é muito errado, um paciente vem para mim aqui hoje, eu faço avaliação padronizada e ele decide trocar de nutricionista, né? Ou ele faz uma avaliação na academia. Ele chega na academia lá, a pessoa que avaliou de forma sem padrão, deu um outro resultado para o paciente. A gente não pode evoluir o paciente porque eu fui padronizado e o avaliador na academia não foi. Vai dar um resultado diferente e o paciente vai se frustrar muitas vezes, né? Então, isso é um ponto negativo. Então, por isso, a gente quer padronizar as medidas através de um modelo certificado, né, estandartizado, que é o caso da ISAC, beleza? Então, falando um pouco sobre o estudo, entre dobras e ondas, um estudo de caso, a gente avaliou com diferentes bioimpedâncias disponíveis no mercado. Foi muito bacana esse estudo, até para mim, assim, a nível de conhecimento, né? E ver que realmente existe muita diferença entre os métodos, né? A gente sabe por estudar, né? Mas quando a gente bota na prática, realmente a gente se assusta com o resultado, né? Eu vou até adiantando, uma limitação do nosso estudo é que nós avaliamos somente uma pessoa, né? A gente viu a diferença de marcas disponíveis no mercado para uma pessoa. E a minha ideia, futuramente, né, esse ano ainda, é fazer um estudo amplo com todos os pacientes que eu atendo aqui no consultório, com todas essas medidas, todas essas bioimpedâncias que nós avaliamos aqui com o nosso modelo, né? E ter um estudo mais robusto para poder apresentar para vocês com um N muito maior, né? Beleza, então vamos lá. Então, introdução. Então, com a variedade de métodos disponível para avaliar a composição corporal, surgem questionamentos sobre sua qualidade, né? A diferença entre os resultados e sua adequação. Então, para compreender essas questões, foi realizado um estudo de caso, através de uma avaliada de 28 anos do sexo feminino, e foram realizadas avaliações com diversos métodos para analisar a composição corporal, e a partir disso foi elaborado um comparativo entre esses resultados apresentados, né? Então, o nosso objetivo era identificar possíveis discrepâncias entre os diversos métodos empregados na avaliação da composição corporal, avaliar possíveis divergências quanto um mesmo método e não, avaliar possíveis divergências quando um mesmo método é aplicado com diferentes equipamentos e por diferentes avaliadores, incluindo tanto aqueles com treinamento padronizado quanto aqueles sem padronização. Então, só para explicar esse objetivo, nós comparamos 8 bioimpedâncias disponíveis no mercado, entre elas, né, e também comparamos um avaliador padrão para um avaliador sem padrão. Então, a gente vai ver esse resultado mais para frente. E também o outro objetivo é realizar uma comparação entre os métodos de avaliação e o DEXA, né, considerado o padrão ouro, a fim de determinar a precisão e confiabilidade relativa na medição da composição corporal. Então, esse objetivo é muito bacana também. O que nós queríamos com esse objetivo? Comparar o DEXA, que é o padrão ouro, com diferentes formas de avaliar a composição corporal, seja por dobra cutânea ou por bioimpedância. Então, esse estudo ficou muito bacana também. Esse aqui foi o que eu mais gostei do resultado, beleza? Então vamos lá. Material e método. A gente usou a bioimpedância da Embora 270, a bioimpedância da Embora 120, a bioimpedância 3D da BodyGui, que é muito bacana também, a bioimpedância da Unroll, a Avanutri. Nós avaliamos também a bioimpedância por polos, né, tetapolar da Sany, essa daqui, né, muito bacana.
Usamos também a bioimpedância body scan, da Tanita, e avaliamos também por dobra cutânea com o paquímetro, o plicômetro e a trena antropométrica, beleza? Então, para realizar as avaliações por bioimpedância, a avaliada seguiu o protocolo de preparação. Então, o ideal é que ela esteja em jejum de pelo menos 3 horas, roupa leve, né, e ausência de acessórios metálicos que interferem na onda elétrica, um ambiente climatizado em 22 graus Celsius. Isso é muito interessante porque, na maioria das vezes, o ar-condicionado ou fica desligado ou fica no turbo, né? Então, o certo é a paciente estar num ambiente climatizado a 22 graus Celsius, né? Não ter realizado a atividade física intensa nas últimas 12 horas, né? E a posição decúbito dorsal por 20 minutos antes de iniciar a avaliação, né? O certo é a paciente ficar de barriga para cima, né? Deitada ali, por 20 minutos, com o objetivo de neutralizar ou equalizar os líquidos corporais, né? Esse é o certo, mas me fala se na tua prática clínica tu consegue fazer isso, né? Fazer o teu paciente chegar pelo menos 30 minutos antes, pedir para ele tirar todos os acessórios ali, ele deitar numa maca por 20 minutos, e aí quando acabar esses 20 minutos, ele realizar a bioimpedância. Isso é muito difícil, né? Às vezes o paciente chega atrasado, fica na correria, né? Trabalha em pé o dia todo e vai fazer a consulta com você depois, então realmente vai ter diferença no percentual de gordura do teu paciente. Então é um questionamento que eu deixo aqui, né? Então, as avaliações de bioimpedância foram realizadas no mesmo dia e em sequência, e no mesmo local. Então, a gente botou a nossa avaliada em decúbito dorsal por 20 minutos. Quando ela levantou, nós fomos realizando as bioimpedâncias que a gente tinha aqui disponível na clínica, né? Tudo no mesmo dia, no mesmo horário ali, né? Diferença de segundos a minutos, dependia da bioimpedância, né? A que mais demorou foi o eletrodo da Sany, que é esse aqui, porque ele passa a onda elétrica, né? E aí demora um pouco a passagem e ele avalia através de triplicata, né? Então ele demora um pouco mais. Esse aqui é o modelo da Bodyscan, que é o 3D, que ele avalia através de vídeo, né? Em semelhança com o modelo de fotografia. É muito bacana esse aqui também. Depois eu mostro, se vocês quiserem, como que funciona. Então, e para realizar a avaliação antropométrica, foi utilizado um avaliador Isaac nível 2, que no caso fui eu, né? E nós avaliamos também com outro avaliador que a gente chamou de SP, que é sem padrão, né? Que é um profissional de educação física aqui de Macaé. Então, a nossa avaliada foi uma academia e pediu para fazer avaliação física com um personal que estava disponível lá para fazer avaliação física, né? E a gente comparou esse padrão da Isaac nível 2 com um avaliador teoricamente sem padrão, né? Vamos dizer assim. Então, cada avaliador utilizou uma referência para realizar o cálculo. O avaliador nível 2 utilizou o cálculo de Durning e o avaliador SP utilizou o cálculo de Faulkner, né, que é um cálculo adaptável de Yurros. Isso é interessante porque não basta saber medir, tem que saber o cálculo que tu vai utilizar para estimar o percentual de gordura do teu paciente, né? As pessoas, eu sei medir. Beleza, tu sabe medir, mas às vezes tu escolhe o cálculo errado, você vai dar um diagnóstico errado para o teu paciente, né? Então, isso é um ponto super negativo. Então, eu, após fazer a avaliação física, o que eu achei mais prudente para a nossa paciente foi o cálculo de Durning, e esse avaliador, ele utilizou o cálculo de Faulkner, né? E eu vou mostrar a diferença dos resultados para vocês daqui a pouco. Então, não dispõe de informações sobre os equipamentos utilizados pelo avaliador SP. Então, eu utilizei o modelo da Sescoff, que é o Inovari, né? Que é o modelo Inovari, e o avaliador lá utilizou um outro equipamento que a gente não conseguiu coletar os equipamentos que ele utilizou. Inclusive, ele utilizou só a trena e o plicômetro. Ele não usou o paquímetro para avaliar a massa óssea. Esse é um questionamento também que eu deixo aqui. E uma limitação do nosso estudo também. Então, analisando os resultados, essa parte que vocês estavam loucos para saber aqui. Tem alguma dúvida aí no chat? Não, né? Posso prosseguir aqui. Posso? Pode sim. Beleza, então vamos lá. Então, a primeira variável analisada foi o peso gorduroso, né? Então, só para explicar para vocês, o laranja é o método de avaliação, que é o eletrodo tetapolar, a dobra cutânea do Isaac nível 2.
a on-roll, a bioimpedância da Embody, e por aí vai. E o azulzinho claro aqui é o DEXA, então ele vai se repetir. A gente está comparando com o padrão ouro, né? E a diferença em percentual absoluto, né? Então, olha que interessante. No primeiro método aqui, o DEXA, ele deu 23,5 quilos de gordura. Ele vai se repetir porque a gente está comparando com ele, né? 23,5, 23,5. Então, no eletrodo da Sunny, o peso em quilos de gordura deu 19,1 kg e no DEXA deu 23,5. E a diferença entre eles, a nível de percentual, foi quase 19%. Ou seja, o DEXA deu 23,5 kg de gordura, enquanto o eletrodo da Sunny deu 19%. Né? 19 quilos de gordura, desculpa. Por exemplo, aqui a dobra cutânea do padrão do avaliador da academia, o peso em quilos de gordura deu 17,6 kg, enquanto o DEXA deu 23,5 kg. Olha a diferença em percentual, 25%. Ou seja, o avaliador da academia subestimou o resultado de gordura da paciente em 25%. E aqui ele pode ter uma tomada de decisão muito errada na prática clínica dele, né? Por exemplo, a Tanita, a mesma coisa, ó, a bioimpedância Tanita, o Dex deu 23,5 kg, enquanto a Tanita deu 19,3 kg. E deu uma diferença aqui de 18% de resultado, né? E aí, com a avaliação por Isaac nível 2, o DEXA deu 23,5 kg de gordura, enquanto a avaliação do antropometrista nível 2 deu 23,2 kg. O resultado variou em apenas 1,4%, né? Então, a gente vê aqui que a padronização das medidas, né, chegou bem próximo do resultado do padrão ouro, que é o DEXA, né? O resultado que chegou bem próximo foi a bioimpedância da Embody 270, que ela deu 22,5 kg de gordura, e a densitometria óssea deu 23,5. Então, uma diferença aqui em percentual abaixo de 5%. Né? Então, o que mais pegou próximo foi a antropometria, nível 2, né? E a Embody 270, né? Olha que interessante, a gente usou a Embody 270 e a Embody 120. A mesma marca deu diferença de percentual. Olha que interessante, a Embody 120 deu 21,8 kg de gordura, enquanto o DEXA 23,5, o resultado variou em quase 8%. Ou seja, a mesma marca, apenas mudando, né, o modelo aqui, a mais barata e a mais cara, já deu uma diferença, né? Então, olha que interessante esse resultado. O que eu fiquei mais assustado foi realmente a dobra cutânea avaliado pelo personal da academia, né? Que divergiu bastante aqui em 25%. Isso eu vou falar mais para frente, que o cálculo que ele utilizou foi totalmente errado, né? E por isso que realmente deu um peso em quilos de gordura bem mais abaixo em comparado ao DEXA, tá? Então, a nível de percentual de gordura, a gente vai ver agora o quanto de percentual de diferença entre uma medida e outra, né? Então, por exemplo, da dobra cutânea do academia, do personal, deu 27,5% de gordura e o DEXA deu 36,7%. Então, a diferença está em 9,2%, ou seja, quase 10%, né? Então, se eu avaliasse esse paciente, deu 25%, e o DEXA deu 35%. Então, a diferença de 10% é coisa pra caramba, né? É muita coisa. E aí, de novo, aqui, a Embora 270, olha a diferença apenas em 2%. 2% de diferença do DEXA, padrão ouro, 36,7% para 34,6%. Né? Então, só 2%, 2,1%. E a dobra cutânea, a diferença de, até difícil de achar aqui, de apenas 0,5%. Então, o DEXA deu 36,7% de gordura e a dobra cutânea do ASIC nível 2 deu 36,2%. Então, ficou bem preciso. Volto a dizer que o presente estudo não tem caráter de indicar qual é o melhor bioimpedância para você comprar ou dizer que a avaliação ASIC nível 2 é mais assertiva para chegar próximo do DEXA, tá? Como nós temos um N só, né, uma única variável, um único avaliador, não tem cunho científico de indicar ou falar que ele é o mais assertivo. É só para mostrar um estudo de caso, né, com uma paciente em questão, para ver a diferença com a mesma avaliada, né? Então, futuramente eu vou desenvolver um estudo, né, com mais pacientes para a gente poder tentar chegar no denominador comum. Porque o certo para a gente dar um diagnóstico fechado
e falar talvez qual método é mais assertivo para estimar a composição corporal, a gente tem que fazer com um N muito maior e tentar corroborar com outros estudos disponíveis, né? Disponíveis aí. E tentar fazer um estudo que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. E a gente vê qual método foi mais próximo do padrão ouro, que é o DEXA, né? Então, só um disclaimer aqui para não influenciar, dizer qual que é mais assertivo ou não, beleza? Então, vamos lá. O que me surpreendeu bastante também foi a bioimpedância da Avanutri. O percentual de gordura do DEXA deu 36,7%, a Avanutri deu 32,9%, uma diferença aqui de 3,8%. Mas, quando chega na massa muscular, a Avanutri deu uma diferença bem significativa de 16%, ou seja, ela chegou próximo do peso em quilos de gordura, né, do percentual de gordura, mas quando se trata de massa muscular, ela superestimou o resultado em quase 17%. O DEXA deu 18,4 kg de massa muscular e a Avanutri deu 21,5 kg de massa muscular, né? Uma diferença grande, né? De quase 17% aqui de diferença, né? A Bodyscan, ela chegou próximo a nível de percentual, né? Uma diferença aqui de 4,6%, ou seja, a Bodyscan deu menos percentual de gordura comparado ao DEXA, e na massa muscular, ela foi gritante. A massa muscular da Bodyscan deu 24,2 kg, enquanto o DEXA deu 18,4 kg. Então, superestimou o resultado em 31%. Ou seja, deu uma massa muscular exorbitante, né? 30% acima do padrão ouro, que é o DEXA, que deu 18,4, né? A única que deu abaixo foi a Unroll. A Unroll, a DEXA deu 18,4 e a Unroll deu 17,5, uma diferença de 1 quilo quase, né? E a nível de percentual deu 5% de variação. Ela chegou próximo da massa muscular do paciente, mas quando a gente fala de gordura, a Unroll deu 42%, enquanto o DEXA deu 36,7, né? Então, de novo, o que chegou mais próximo ali do DEXA foi a dobra cutânea do nível 2, que o DEXA deu 18,4 quilos de músculo e a avaliação antropométrica 18,7. Então, teve uma variação de 1,63%. Foi o que mais chegou próximo também do DEXA, né, que é o padrão ouro. E a dobra cutânea de um indivíduo não padronizado, de novo, deu um peso e massa muscular de 23,2 kg, enquanto o DEXA deu 18,4, uma diferença aqui na ordem de 26%. Ou seja, além de subestimar o peso em quilos de gordura, ou seja, deu muito menos do que a avaliada representa, do que a avaliada realmente tem, de acordo com o método padrão ouro, superestimou a massa muscular também, em comparação ao padrão ouro, né? Então, talvez aqui a tomada de decisão dele seria talvez aumentar a massa muscular, porque como deu bem menos gordura e deu mais massa muscular, talvez a conduta daquele personal seria, sei lá, vamos ganhar massa muscular. Mas, quando a gente compara com o padrão ouro, talvez essa paciente precisa perder gordura, né? Porque ela tem ali quase 37% de gordura, então ela deveria perder gordura e não ganhar massa muscular, talvez, por uma conduta clínica, né? Isso é bem individual, mas você vê a diferença de resultado, né? Isso realmente eu fiquei um pouco assustado. Eu não esperava uma diferença tão expressiva assim, né, entre avaliadores, né? E muita gente se forma achando que sabe fazer avaliação física, né? E acha que está fazendo certo. E isso me incomoda, porque realmente a falta de padronização dá isso aqui, falso positivo, né? E aí, ou falso negativo. Aí, quando o paciente troca de nutricionista ou de personal, faz uma outra avaliação, ele pode ter um outro falso positivo ou um outro falso negativo. E o paciente fica num loop infinito de achar um profissional que vai resolver o problema dele, sendo que o problema está no personal ou no nutricionista, né? Não na pessoa em si. Falta de padronização realmente ali, né? Eu fiquei muito surpreso com essa diferença de dois avaliadores, né? Uma bioimpedância que eu achei bem interessante, assim, a nível de massa muscular, que chegou talvez um pouco mais próximo ali, foi o eleitrodo da sangue, né? Que é aquele modelo que eu expliquei para vocês, que bota na mão e bota no pé ali, né? Deu uma diferença de 12%, mas a nível de
absoluto, né, peso absoluto em massa muscular, deu uma diferença de 2 quilos, né? Parece pouco, mas é muita coisa. 2 quilos de massa muscular, ah, são 4 peças dessa daqui. Aqui tem meio quilo, né? Então, 2 quilos de massa muscular, tu fala, Romulo, é só 2 quilos de diferença. Olha isso. São 4 peças dessa. É bastante coisa, né? Eu ficaria feliz com mais 4 peças dessa, com certeza, né? E talvez menos 20 dessa aqui, talvez eu ficaria muito feliz também, né? Aqui também tem meio quilo de gordura, né? Então, perder umas 20 dessa aqui, 10 quilos faria muita diferença aqui para mim também, beleza? Então, vamos lá. É, aqui é um exemplo, né, da densitometria óssea com o modelo da SANI, né? Então, aqui ela dá para gente a massa livre de gordura, e ela até fala para a gente aqui, a massa magra inclui todas as partes do corpo, órgãos, músculos e fluidos, mas exclui a gordura. E isso aqui é um erro muito grotesco na clínica, porque a pessoa fala, olha, tua massa muscular está dando 39 quilos e 100, hein? Tu tem bastante músculo. Não, cara. Olha o Dexa falando, de novo, a massa magra inclui todas as partes do corpo, órgãos, músculo e fluidos. Por que tu vai falar que o paciente tem 39 quilos de massa muscular? Não, cara, tem órgãos aqui e água também, né? Então, o modelo, por exemplo, que dá a massa magra é a on-roll. Quando você faz a bioimpedação na on-roll ali, ela fala o seguinte, olha, o percentual de gordura é 30% e o restante é massa magra. Ela te fala, pô, tu tem tudo isso de massa muscular. Não, tu não tem, cara. Ali é órgãos com água e músculo. Ali dentro tem músculo, mas não é tudo músculo, né? Então, às vezes, você fica refém de um modelo só, você fica realmente ali sem padronização, né? Eu falo isso porque eu passei por isso, tá, pessoal? Eu usava a on-roll, assim quando eu comecei, e dava lá 68 quilos de massa magra. Eu falava, caraca, o cara tem tudo isso de massa. E não tem. Osso, músculo e órgãos ali, né? Então, acaba sendo um ponto negativo. E também ela dá o peso gorduroso, tanto em percentual quanto em massa gordurosa. E aqui tem aquele score que eu falei, né? Quando está nessa faixazinha inferior aqui mais clara, está abaixo da média. Quando está o mais escuro, está na faixa ideal, vamos colocar assim, né? Percentil 50. E na faixa clara superior, está acima do percentil 75, que a gente fala, né? Então, essa paciente tem um peso em quilos de gordura um pouco maior, né? A nível de percentual. Então, tem essa legendinha aqui do lado, né? Então, o ideal é ela ficar entre o percentil 25 até 75. Se ela está acima do percentil 75, ela está com sobrepeso e obesidade a nível de gordura. E abaixo do percentil 25, ela está adequada ou baixo peso em quilos de gordura, né? Então, é bem interessante aqui, beleza? E aí, comparando com a SANI, olha que interessante, a SANI, ela dá a massa livre de gordura. Olha aqui, 45 quilos e 500, né? Mas ela dá também a massa muscular. Olha aqui, 20,7 de massa muscular. Se a gente for avaliar, olha só o quanto que ela deu de gordura, 19,4 kg, enquanto a densitometria óssea deu 22,660 kg. Então, deu mais gordura do que necessariamente o modelo da SANI, né? Bem interessante. Inclusive o peso, ó, a SANI deu 65 quilos de peso, enquanto a densitometria deu 64 quilos de peso. Comparando agora com o modelo da Bodyscan, me surpreendeu muito a Bodyscan pela forma de apresentação dos resultados. Achei bem bonitinho, bem visual, né? Bem fácil de entender. A massa muscular da Bodyscan deu 24,2 kg, olha lá. É, quando a gente compara com o DEX, com a densitometria óssea, realmente deu mais. O peso em quilos de gordura deu 20,8 kg, enquanto a densitometria óssea deu 22,6, né? Deu 2 quilos a menos quase de gordura comparado com a densitometria óssea. A nível de percentual, 32%, e a densitometria óssea deu 36,7%, né? Comparando agora, por exemplo, o eletrodo da SANI com a Embody 270, olha que curioso,
a quantidade de gordura deu 19 quilos e 400 de gordura, enquanto a bioimpedância da Embody deu 22 quilos e meio, né? Então, deu aqui 3 quilos a mais de gordura comparado com a Sunny, né? E a massa muscular deu 23,3 kg, enquanto a massa muscular da Sunny deu 20,7 kg. Olha que engraçado isso, né? Uma diferença de 3 quilos, cara, é muita coisa. 3 quilos são 6 peças dessas, e são 6 peças dessas. Então, deu 3 quilos de gordura a mais, 6 peças dessa, e 3 quilos de gordura a menos, 6 peças dessa para baixo. O paciente sai do consultório chorando, né? Isso é um ponto negativo. Comparando aqui a Embody com a Body Scan, 20 quilos e 800 de gordura, enquanto a Embody deu 22,5. E na massa muscular, 24 quilos e 200 na Body Scan, enquanto na bioimpedância da Embody deu 23,3. Uma diferença de 1 quilo. Já na gordura foram quase 2 quilos de diferença, né? É um ponto interessante aqui também, beleza? E aí, esse é um questionamento muito bacana. Uma vez uma paciente perguntou, e minha gordura visceral? Eu falo, poxa, gordura visceral. Tá, beleza. Como é que eu vou fazer a avaliação da gordura visceral, né, de um paciente, cara? Não tem como. Só densitometria óssea. Mas a bioimpedância, ela dá um resultado de gordura visceral. Beleza. Mas me fala qual a unidade de medida que a bioimpedância utiliza. Você pegar aqui, por exemplo, a Embody, ela fala, olha, o teu nível de gordura corporal é 10. Mas 10 o quê? 10 gramas? 10 quilos? 10 o quê? Não sei. É um score, isso? Não sei. E qual é o padrão aceitável? Eu não sei. Então, olha lá. A Unroll deu 12%, a Tanita deu 7%, a Embora 270 deu 10%, não sei o que também. Olha essa daqui, esse aqui, que está em cima aqui. Esse aqui, 8%. Aqui o coisa está em cima, peraí. Esse aqui eu não sei, deu 4%, deu 4 não sei o quê, né? E esse aqui deu 8 não sei o quê. Então, poxa, como que eu vou comparar gordura visceral dos resultados aqui de cada bioimpedância dessa, né? Se eu não sei a unidade de medida, talvez a Unroll utiliza uma unidade de medida. Poxa, compara esse com esse, cara. É 3 vezes maior. Será que a unidade de medida desse aqui é diferente desse? Não sei. Bioimpedância não fala. Ela fala que apenas é 4. Mas 4 o quê? Né? A gente não tem como comparar. Então, se o paciente pergunta para vocês se vocês têm alguma bioimpedância dessa e pergunta o nível de gordura visceral, não responda. Não responda. Fala, cara, isso aqui não é muito bacana na bioimpedância. Porque você não consegue dizer a unidade de medida. Então, falar é 10. Mas ele fala 10 o quê, Nutri? Ele vai falar o quê? 10 quilos? 10 gramas? Não sei. Então, não utiliza a gordura visceral da bioimpedância. Agora, olha que interessante o DEXA. 243 gramas. Então, ele te dá a unidade de medida. Então, se alguém te perguntar qual é a gordura visceral, poxa, vamos fazer um DEXA para avaliar quanto tem de gordura visceral. 243 gramas. Olha lá o DEXA. O DEXA fala, olha, a quantidade de gordura visceral que você tem é 243 gramas, né? E aí é um ponto interessante. Então, o nível de gordura visceral que está lá no pulmão, no coração, e a bioimpedância e a densitometria óssea, ela é capaz de avaliar, né? Como eu falei para vocês. Então, ela dá na ordem de gramatura. E aqui, por exemplo, a Body Scan dá uma gordura visceral de 8. 8 o quê? A Embody, 10. 10 o quê? Deixa eu ver aqui, a Sunny dá quanto de gordura visceral? Deixa eu ver se a Sunny dá gordura visceral. Acho que a Sunny não dá gordura visceral, que bom, né? Tem outras aqui que eu botei, né? A Unroll, por exemplo, com 2 aqui. Então, sempre pula essa parte com o paciente. Não dá gordura visceral para o paciente. Fala só do DEXA, beleza? E aí, comparando o percentual de gordura... Rômulo, Oi, pode falar? oi, boa noite. Boa Por noite. mais que não dê para seguir o parâmetro da unidade de medida, né, seria coerente a gente usar pelo menos como método
Peraí, travou aqui. Quem tá falando? Acho que travou. Estão ouvindo ela? Não, travou para todo mundo. Ai, que sacanagem, cara. Deixa pra ela voltar É aqui. a É Lorena que tá Lorena? falando. Tá. Ô, Lorena, tá, depois você bota aqui no chat ou você me interrompe de novo, por favor. A dúvida vai ser muito legal de responder aqui. Apesar de eu ter uma noção mais ou menos do que vai perguntar, eu vou responder aqui uma coisa, talvez possa ser a resposta à tua pergunta. Se você quer evoluir sistematicamente teu paciente pelo nível de gordura visceral que é apresentado na referência da bioimpedância que você comprou, por exemplo, o paciente estava com 12, aí quando ele voltou no teu consultório foi para 10. Em tese ele perdeu gordura visceral, né? Então é muito interessante, então ele perdeu. Mas você não consegue ter clareza do que é. Então, se você falar, cara, tinha 12, foi para 8, parabéns. Ele fala, beleza, mas o que é isso? Você não vai saber responder. Então, isso é um ponto negativo, né? Apesar de ter diminuído, você não consegue ter clareza do que é. Então, se você não sabe explicar o que é, você não responde. Através da dobra cutânea, tu consegue ter, da dobra cutânea não, da avaliação antropométrica, tu tem uma variável que é linda para dar gordura visceral, circunferência da cintura. Você fez a circunferência da cintura do indivíduo, deu 80 não, deu 110. Ele voltou no teu consultório. Ô, Lorena, pode falar então aí para mim, por favor. Voltando aqui. Então, deu 110 de circunferência de cintura. Ele voltou no teu consultório, deu 100. Caraca, tu fala, olha, seu João, tu tinha 110 de circunferência de cintura. Isso te enquadra no risco aumentado para desenvolver doença cardiovascular através da relação cintura-estatura. Você diminuiu 10 centímetros em circunferência de cintura. E isso é padrão de corte para desenvolver doença cardiovascular. Você reduziu 10 centímetros. Isso tem um dado. Você diminuiu centímetros da circunferência de cintura. Isso é muito significativo. Antigamente, para dar diagnóstico, né, de risco para doença cardiovascular, eles utilizavam a circunferência abdominal. É errado. Circunferência abdominal não é diagnóstico para risco para doença cardiovascular. Circunferência abdominal, a gente tem dobra cutânea abdominal e dobra cutânea de cristalíaca. São dobra cutâneas subcutânea. É subcutânea. Subcutânea não tem risco para doença cardiovascular. O que tem risco para doença cardiovascular é gordura visceral. Como que a gente avalia risco para doença cardiovascular? Gordura visceral. Então, tem que avaliar circunferência de cintura. Cintura é risco para doença cardiovascular e não abdominal. Beleza? Show de bola? Lorena, depois você me interrompe aqui. Eu não sei se de repente eu respondi a tua pergunta. Mas acho que ficou claro para o pessoal que estava aqui assistindo. Beleza? Lorena? Tá ótimo, muito obrigada. É porque meu áudio travou, não sei, minha internet caiu, aí eu perdi tudo. Mas Então fala aí, depois por eu favor. pergunto pra galera, pode deixar. Não, pode falar, Lorena, por favor. Ah, travou durante a pergunta também? Travou, pode falar. Não ouvi a tua Ah, pergunta. tá. Eu tinha perguntado se teria como usar como método de comparação, por mais que a unidade de medida não se sabe, né? Mas se o Uhum, paciente chegasse com 12 e num retorno ele fosse para 10, caso houvesse essa uhum. diminuição, se seria correto avaliar por aí como método comparativo Beleza, ou também não seria confiável? perfeito. Foi o que eu respondi mesmo. O que acontece? Cara, beleza, tu tem um resultado, né? Era 12, foi para 10, beleza, diminuiu. Mas tu vai falar que diminuiu o quê, Lorena? Tu vai falar, pô, tava 12, foi para 10. Tu perdeu, cara. Muito bom. Mas tu perdeu o quê? O paciente vai falar, tá, mas eu perdi o quê? Tu não consegue evoluir, né? Cara, tu tem a tua trena no teu consultório, se você quer dar diagnóstico ou evoluir o teu paciente de forma sistemática, circunferência de cintura. Então, pô, Lorena, se teu paciente tem lá uma circunferência de cintura de 98, ele voltou no teu consultório, tá com 90, tu vai falar, poxa, seu Frederico, você diminuiu 8 centímetros de circunferência de cintura. Está dando a quantidade que ele perdeu, está dando a unidade de medida, centímetros. Aí tu vai falar, poxa, a nível de evolução, a circunferência de cintura é risco para doença cardiovascular aumentada. Você diminuiu 8 centímetros. Você diminuiu de maneira significativa o risco para doença cardiovascular. Então, isso é muito mais fidedigno do que você pegar um resultado X de uma bioimpedância que você não consegue ter noção do que é. Entendeu? É, tem padrão de corte ali. Se você pegar, por exemplo, olha, deixa eu voltar aqui. Se você pegar, por exemplo, aqui a Embody,
Olha aqui, abaixo, aqui teoricamente seria normal e aqui teoricamente seria acima, né? Aí tem aqui, beleza, até 10 está normal, né? Se passou de 10 está acima, beleza. Mas se você pegar, por exemplo, a on-roll, ela é até 5. Ela é até 5. Se deu 7 lá na on-roll, ela está com risco. Se deu 7 aqui na in-body, está sem risco. E aí a gente fica sem evolução sistemática, né? Se você troca de bioimpedância, ou se o paciente fez uma bioimpedância em outro lugar, aí ele fala, poxa, mas aumentou, Lorena. Você falou comigo que era 5, eu estou dando 7. Mas eu perdi peso. E aí? Entendeu? Agora, circunferência de cintura não, Lorena. Circunferência de cintura, tu vai pegar ali na menor circunferência. Deu 98. Ele foi avaliar com outra pessoa que avaliou na menor circunferência, vai dar menos, ele diminui o risco. Porque você tem uma unidade de medida para comparar, entendeu? É isso que eu estava falando pro pessoal aqui. Se você quer avaliar risco para doença cardiovascular, se você quer avaliar a gordura visceral, avalie a circunferência de cintura. Circunferência abdominal não é risco para doença cardiovascular e muito menos gordura visceral. É gordura subcutânea, porque ali tem dobra cutânea abdominal e dobra cutânea de crista ilíaca, né? Não é risco, circunferência abdominal. Antigamente falava-se muito isso. Hoje não. Hoje é circunferência de cintura, beleza? Show de bola, Lorena? Tá ótimo, obrigada, Romulo. Nada, show de bola. Então vamos lá. Aí, voltando aqui, pessoal, gostei das perguntas, hein? Podem perguntar mais aqui que eu gosto de perguntas. Então, comparando aqui o percentual de gordura, agora entre avaliadores, né? A gente pegou aqui esse modelo lá, né? Que é o cara da academia, e esse cara aqui bonito, né? Que é o Romulo nutricionista, Romulo Cordeiro, Isaac nível 2, fez a avaliação e, através da equação de Durning, né, ele deu 36,2%, enquanto o profissional da academia deu 27,5%. E tem uma diferença aqui de quase 10%, né? Na verdade, 9, alguma coisa por cento. Mas por que tem essa diferença? Primeiro, o protocolo que o personal utilizou, né, que foi um protocolo de Falcone, então isso aqui por si só já pode dar um resultado diferente, e talvez a falta de padronização, né? Às vezes ele coletou a dobra cutânea abdominal um pouco fora do ponto certo, a dobra cutânea subescapular, às vezes ele não avaliou 2 centímetros a partir do ponto subescapular numa linha que desce obliquamente a 45 graus ali. Então ele vai pegar qualquer lugar na subescapular e vai dar um resultado X, e se esse resultado está errado, ele joga numa fórmula errada, vai dar um percentual de gordura completamente diferente. E isso é um documento, pessoal. Isso aqui está na anamnese de vocês. Isso aqui é um prontuário, cara. Isso aqui é uma informação clínica do paciente. Então, se você dá um percentual de gordura errado, dá um diagnóstico errado, vai interferir na conduta do teu paciente. Vai interferir. E por que que Falkner, nesse caso, não é interessante? Por que Falkner é interessante? Porque Falkner é um cálculo adaptado do cálculo de Juras, né? O Juras foi um nadador muito famoso, né? E ele era antropometrista, e ele desenvolveu o cálculo para estimar o percentual, para estimar a densidade corporal de nadadores, né? E aí, nadador tem um percentual de gordura bem baixo. E aí, como é um cálculo de regressão, eu estou levando em consideração que qualquer pessoa que eu jogar nesse cálculo, ou ela é nadador, ou tem um peso em gordura muito baixo. E aí, se eu pego uma paciente que tem uma gordura um pouco elevada e jogo as variáveis dela no cálculo de Falcone, eu estou aceitando que ela tem pouca gordura. E aí vai dar menos gordura. Quer dizer, tua mãe ou tua avó que anda com porco farelo come. Se eu pego as tuas medidas e coloco num grupo seleto, né, com baixa adiposidade, eu estou considerando que você também tem baixa adiposidade. Então, isso é errado. Já o cálculo de Dunning, por exemplo, é um cálculo que utiliza a escala de idade, utiliza peso corporal e utiliza 4 variáveis: dobra cutânea bicipital, tricipital, subescapular e abdominal. E essas 4 variáveis a gente considera como paciente com sobrepeso a obesidade. E aí, por que chegou bem próximo do DEXA? Porque eu estou considerando que essa paciente tem um grau de gordura elevada. Então, não basta ter domínio na avaliação, coletando dado. Você precisa entender qual o cálculo que você vai utilizar para dar um percentual de gordura. Se eu fosse pegar as mesmas variáveis que eu fiz nessa paciente e colocasse um outro cálculo, colocasse, por exemplo, um Pollock, 7 dobras, ou colocasse talvez o cálculo mesmo de Falkner, ia dar um percentual de gordura mais baixo. Ia dar um percentual de gordura, talvez no de Falkner, sei lá, de 20 e poucos por cento, e talvez no cálculo de Pollock, 7 dobras, talvez daria lá os seus 28%, por exemplo. Por quê? Se eu uso o cálculo errado, vai dar resultado errado. Então, não basta saber avaliar, tem que saber
utilizar o cálculo correto e interpretar o resultado de forma correta. Beleza? Show de bola? É confuso, mas é lindo demais. E aí, quando a gente avalia a massa muscular, como esse cara deu um peso em gordura muito mais baixo do que a avaliada realmente tem, acaba dando uma massa muscular maior, né? Deu uma massa muscular de 23,2 kg, enquanto do modelo padronizado ASIC nível 2 deu 18,7 de massa muscular. Deu bem menos, né? Uma diferença aqui de quase 5 quilos de massa muscular. A gente está falando de 9 a 10 peças dessa. É muita diferença, é muita diferença. E isso realmente me deixa preocupado. E aí, o que detalhe importante, esse personal, ele utilizou o modelo bicompartimental. O modelo bicompartimental, ele avalia somente a massa gordurosa e a massa livre de gordura. A massa livre de gordura está incluso osso, músculo e órgãos. Então, como ele não utilizou o paquímetro ali, ele não consegue dizer o quanto de massa muscular essa paciente tem, infelizmente. E aí, o que eu fiz que é errado? Eu peguei o paquímetro da minha avaliada, que eu fiz na avaliação, e coloquei na avaliação dele. E achei quanto de massa muscular, teoricamente, essa paciente tinha. E aí eu achei 23,2 kg, tá? Eu tenho uma aula sobre isso no YouTube. Depois eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula, para vocês terem acesso, para entender um pouco mais sobre esses dois modelos, bicompartimental e tetracompartimental, se ficou confuso, tá? Depois vocês me cobram lá no WhatsApp. O Rodrigo lá, ele vai estar disponibilizando para vocês o link, beleza? Então, a conclusão, né? Tivemos vários aqui, mas a mais interessante é ressaltar que esse estudo não apresenta relevância científica, volto a dizer, né? Trata-se de um estudo de caso voltado para a prática clínica realmente, né? A gente pegou uma paciente só para fazer as medições e as avaliações. Então, se a gente quer realmente ter representatividade científica, a gente tem que fazer com N maior, né? Mas como foi de cunho realmente educacional, e a diferença foi bem expressiva, isso me desperta a curiosidade realmente de fazer com N maior, né? E achar um resultado aí talvez mais preciso para a gente falar futuramente, beleza? Então, diferenças significativas intramétodo, né? Então, quando a gente compara ali de impedância, deu diferença bem expressiva entre elas, né? Comparando uma com a outra, com valores discrepantes ali. Avaliadores, né, padronizados apresentam mais aptidão quando comparado com avaliadores sem padrão, né, em comparação ao padrão ouro. Então, um cara que tem a padronização, que tem as medidas corretas ali de acordo com o protocolo estandartizado, chega muito mais próximo do padrão ouro por ter domínio técnico, né? Ter conhecimento ali técnico para estimar a composição corporal de forma correta, do que um cara que não tem a padronização. Então, volto a dizer, não basta saber medir, né? Ou achar que sabe medir. Tem que saber qual cálculo utilizar. Isso é interessante, por que o personal utilizou o cálculo de Faulkner, né? Eu fiquei me perguntando. É porque normalmente o personal ele vai muito para essa parte mais atlética em si, né? Se tiver algum personal que pode até me corrigir, normalmente ou eles utilizam muito o cálculo de polo, que são antidopes, né? Ou o cálculo de Faulkner, né? Por ser um cálculo desenvolvido para pessoas teoricamente atléticas, né? Que praticam algum grau de atividade física, né? Só que ou aprende só isso na faculdade, né? Tem uma paciente que vinha aqui do consultório, que ela é formada em educação física, ela falou: Rômulo, eu só aprendi cálculo de Faulkner. Só o cálculo de Faulkner, e é isso que eu tomo para mim na minha avaliação física. Aí eu falei com ela, eu falei, cara, aí tu tá realmente, na maioria das vezes, subestimando o resultado do paciente. Tá falando que tem muito menos gordura do que ele realmente tem, né? E às vezes tu vai ter uma tomada de decisão errada. Aí ela ficou meio assim comigo, né? Aí depois ela mandou mensagem, falou, cara, depois você manda o link do teu curso. Ela vai estar na turma 3, né? Então isso é muito bacana, né? Então quando tem domínio técnico, tu sabe explicar para o teu paciente, né? E aí ele fica questionando até o próximo nutricionista. Isso acontece, tá? Uma vez um paciente veio aqui no consultório, fez avaliação comigo, e aí me trocou. É normal, isso acontece muito, né? Aí ele foi para um outro nutricionista, e aí esse outro nutricionista não estava fazendo avaliação física, porque estava treinando online, e aí, beleza. Ele falou, cara, mas eu quero fazer avaliação e tal. Aí ele marcou um dia para fazer avaliação. Aí ele marcou o dia, fez a avaliação e mandou mensagem. Ele, Rômulo, cara, eu ganhei muita gordura, é isso mesmo?
Aí eu falei, cara, vem aqui fazer uma avaliação, né? Aí fui fazer a avaliação dele e falei, cara, você não ganhou nada de gordura, tá bem demais e tal, não sei o quê. Ele, cara, mas por que que deu diferença? Eu falei, você me trocou, né? Então, brincadeiras à parte, mas porque realmente não tem padronização. E aí, se o cara, que eu explico muito bem aqui na minha consulta, vai para um outro profissional, né? Ele fica bem criterioso, né, cara? Ele fala, pô, esse cara aqui não tá fazendo certo, né? E aí ele fica desconfiado do resultado. Oi? A Marina fez uma pergunta interessante Hum, aqui no chat. Ela falou, hum. Rômulo, não costumo usar o paquímetro. Você acha tão importante assim? Muito importante, Mariana. Muito, muito, muito importante. Por quê? Quando a gente faz avaliação física, né, o modelo bicompartimental, você utiliza o glicômetro e você utiliza a fita, né, ou a trena antropométrica. Com esses dois equipamentos, tu consegue estimar o quanto que tem de gordura e o quanto que tem de massa livre de gordura. Massa livre de gordura é a soma de osso, músculo e órgãos. Qualquer alteração do peso dele vai alterar alguma coisa aqui. Tu não consegue saber o que que é se você faz só treina e paquímetro. Então, se esse cara ganhou massa muscular, tu não sabe identificar se ele ganhou ou não. Se ele ganhou massa residual ou perdeu massa residual, tu não consegue identificar o que que é. Se essa paciente que eu falei no início da consulta, da aula aqui, que estava com osteoporose, perdendo massa óssea, né? Se eu não tivesse utilizado o paquímetro, eu não ia desconfiar da alteração de massa óssea dessa paciente. Então, utilizar o paquímetro é excepcional. Se você quer ser assertivo na sua prática clínica, né, e dominar a composição corporal, tem que utilizar o paquímetro. Porque o paquímetro, o que que te dá? Com apenas 3 medidas, Marina, 3 medidas, cara, diâmetro bioestiloide, diâmetro humeral e femoral. Você consegue classificar num modelo que a gente chama de tetra compartimental. Você classifica em osso, em músculo, em órgãos e gordura. Então, qualquer alteração que o paciente tiver no peso, tu vai saber de onde está vindo. E no caso dessa senhora que veio aqui no consultório, teve uma alteração de massa óssea, teve uma alteração de massa residual, não teve alteração de peso em quilos de gordura e teve alteração muscular. Caraca, foi legal pra caramba, né? Porque eu falei, cara, tu perdeu massa óssea, perdeu resíduo, a gordura não desceu. Se eu tivesse feito somente avaliação bicompartimental, eu ia falar, cara, tu perdeu peso, tá ótimo. Isso é muito bacana, porque tu já tá de idade, quanto menos peso em gordura, melhor, porque tu vai ter menos impacto. Não! Faz avaliação compartimental, com paquímetro, com apenas 3 medidas, você consegue ter um diagnóstico muito mais fechado para o paciente, né? Então, obrigatoriamente tem que ter o paquímetro. Não existe outra possibilidade, tá? Acho que eu respondi da pergunta ali, beleza? Isso, aprende, cara. No final vai ter uma surpresa para você, Mariana. Aguarde aí que eu vou falar um negócio muito bacana para você. Então, voltando aqui, né, avaliador padronizado, ele chega muito mais próximo do modelo padrão ouro, comparado com um cara sem padrão ouro, beleza? É, e, em última análise, a escolha do método de avaliação da composição corporal deve ser feita com base em critérios específicos, ou seja, a etilia, né, idade do paciente ali, gênero, né, o grau de atividade física. Se você não sabe como que aquele cálculo foi desenvolvido, tu não sabe jogar as medidas no cálculo correto, né? Levando em conta a precisão, né, ou seja, você ter exatidão na coletando os dados de forma correta, praticidade, né, e aplicabilidade, né? Então, por exemplo, se um paciente está com nível de gordura muito alto, você não consegue avaliar algumas medidas. E aí você fala, cara, mas eu vou coletar essa, porque eu vou utilizar esse cálculo aqui. Então, se você tem domínio do qual cálculo você vai usar, se você sabe qual cálculo você vai usar, você vai pegar as medidas que você tem com aquele cálculo, né? O cálculo de Dern é isso, por exemplo, né? Então, você consegue. Por exemplo, o cara tem muita gordura e eu não consigo utilizar o paquímetro com ele, não consigo utilizar a trena, não consigo utilizar o plicômetro. Estou muito preocupada. Só a circunferência da cintura e a circunferência abdominal tu consegue estimar o percentual de gordura do paciente através de um cálculo que a gente chama de cálculo de Welchman. Então, tu tem a idade dele, tu tem o peso, tu tem a circunferência de cintura, a circunferência abdominal, você consegue achar o percentual de gordura desse paciente pelo cálculo de Welchman, tá? Então, isso é muito legal. Então, passando aqui, é uma frasezinha bem bonita essa daqui. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Então, não permita que o receio de realizar a avaliação
de forma incorreta o detenha. Isso é interessante, porque quando a pessoa não sabe fazer avaliação, ela fala o seguinte: vou comprar uma bioimpedância que é mais fácil. Como a bioimpedância, que eu não sei fazer medida, então eu não vou fazer nada, fico só na bioimpedância, isso é errado. Então não deixa, não permita que esse receio, né, em realizar a avaliação de forma incorreta o detenha. Capacite-se e sinta-se seguro para conduzi-la com precisão e confiança, garantindo resultados precisos e eficazes para você e seus clientes, né? E isso aqui é uma novidade que a gente vai lançar daqui a pouco, é um e-book, né? Era surpresa, mas eu sou muito ansioso, eu falo mesmo, estou nem aí. É um e-book que a gente está fazendo com todas as medidas, né? Um e-book aí de prática antropométrica e já já vai ficar disponível para vocês, beleza? Ficou muito legal esse e-book, cara. Meu Deus, tá muito bonito. Então, já estou disponibilizando agora, né? Só vou fazer um negocinho aqui rapidinho. Peraí, que eu vou tentar fazer um negócio aqui, que não sei se vai dar certo. Peraí, acho que eu saí aqui, né? Eu vou fazer um negócio, pessoal.